Alguma vez alguém já olhou pra você e disse: Nossa, você tem os olhos da sua mãe? Ou esse cabelo é igualzinho ao do seu pai? Pois é, todo mundo já passou por isso. Mas e se eu te disser que a gente pode entender exatamente de onde vêm essas semelhanças? A resposta está toda escrita no nosso código genético. E hoje a gente vai aprender a ler essa história fascinante. Olha só o nosso roteiro. A gente começa entendendo o básico, o tal do código da vida. Depois, vamos mergulhar nas regras do jogo, se uma característica é dominante ou recessiva. Vamos ver como isso cria padrões, conhecer o mapa da família e, no final, a parte mais legal, vamos decifrar um desses mapas juntos. Bom, para começar, não dá para ler um mapa sem antes entender a língua em que ele foi escrito, né? E a linguagem da genética, acredite, começa bem lá no fundo, no coração de cada uma das nossas células. Dentro de praticamente toda célula do nosso corpo, existem essas estruturas aí, os cromossomos. Pensa neles como se fossem os volumes de uma enciclopédia gigante. E o texto, a informação toda escrita ali dentro, é o famoso DNA. É o nosso manual de instruções completinho. Ok, se o DNA é a enciclopédia inteira, ou melhor, um grande livro de receitas, então um gene é o quê? É uma receita específica. Um pedacinho do DNA com as instruções exatas para fazer alguma coisa. Tipo uma proteína que define a cor dos seus olhos. Simples assim. E aí fica mais legal. Para a mesma receita pode haver variações. Imagina uma receita de bolo. Tem a de chocolate, a de baunilha, a de cenoura. Na genética, essas versões diferentes da mesma receita são os alelos. São os sabores distintos de um mesmo gene. E como a gente herda material genético do pai e da mãe, para cada gene a gente tem duas cópias, dois alelos. Se os dois que recebemos são idênticos, tipo duas receitas de bolo de chocolate, a gente chama de homozigoto. Agora, se vem uma de chocolate e uma de baunilha, aí é um heterozigoto. Certo. Mas aí vem a pergunta de $1 milhão. Se a gente tem dois alelos diferentes, um de chocolate e um de baunilha, qual deles vai ser usado? Qual sabor de bolo vai sair? É aqui que o jogo da genética começa de verdade, com as regras de dominância. E o cara que descobriu essas regras lá no século XIX foi um monge chamado Gregor Mendel. Ele ficou famoso estudando ervilhas e criou essa ferramenta genial, o diagrama de Punnett. É quase um jogo da velha genético que ajuda a gente a prever quais as chances de cada combinação de alelos aparecer nos filhos. E isso aqui mostra perfeitamente a diferença entre genótipo e fenótipo. Os genótipos são os alelos, a nossa receita genética interna. O fenótipo é o que a gente vê do lado de fora, o bolo pronto. Repara só, a semente amarela pode ter dois genótipos diferentes, mas a verde só tem um. Ué, por que será? A resposta para aquela pergunta tá aqui: dominância. O alelo para a cor amarela é o chefão, ele é dominante. Ou seja, basta uma cópia dele para a semente já ser amarela. Já o alelo para a cor verde é recessivo. Ele é mais tímido, ele só consegue aparecer se estiver em dose dupla, sem o dominante por perto para ofuscar ele. Basicamente, um dominante mascara o recessivo. Beleza, agora que a gente já sacou as regras básicas do jogo, vamos dar um passo atrás e olhar o quadro geral. Como essas regrinhas criam padrões que a gente consegue ver numa família inteira, geração após geração. Existem vários padrões, mas vamos focar nos autossômicos, ou seja, que não dependem do sexo da pessoa. Na herança dominante é batata. A característica tende a dar as caras em todas as gerações. Já na recessiva, ela pode ficar escondidinha e pular uma geração, aparecendo de repente nos netos, por exemplo. Para ficar bem claro, olha só estes exemplos. Na esquerda, a polidactilia, que é ter dedos a mais. É uma condição dominante. Se o pai ou a mãe tem, a chance do filho ter é bem alta. Já na direita, a anemia falciforme. É uma condição recessiva, que pode aparecer em filhos de pais que são perfeitamente saudáveis, mas carregam um alelo escondido. E quando a gente acha que já entendeu tudo, a genética vem e lança uma exceção. É a codominância. Aqui não tem essa de um mandar no outro, os dois mandam. O melhor exemplo é o tipo sanguíneo. Se alguém herda o alelo A e o alelo B, o sangue não vai ser A nem B, vai ser AB. Os dois aparecem juntos, em pé de igualdade. Ok, com todas essas regras, exceções e padrões na cabeça, como é que os geneticistas organizam toda essa informação para uma família inteira? Eles precisam de um mapa. E é exatamente isso que eles usam. A questão é,
como que a gente pega toda a história genética de uma família, que é cheia de conexões e detalhes, e transforma em algo que a gente consiga olhar e entender de verdade? A resposta é uma ferramenta visual poderosíssima. Apresento a vocês o heredograma, ou, se preferir, a árvore genealógica da genética. Ele usa uma linguagem universal de símbolos. Quadradinhos para homens, bolinhas para mulheres. Se está pintado, é porque a pessoa tem a característica que estamos estudando. É o nosso mapa do tesouro genético. Chegamos ao grande final. Agora é a hora de juntar todas as peças do quebra-cabeça. A gente vai pegar um desses mapas e decifrar ele passo a passo, como se a gente fosse detetive da genética. Muito bem, tá aqui o nosso desafio. Temos um mapa com 3 gerações de uma família. Os indivíduos pintados de preto têm uma certa característica. A nossa missão, caso a gente decida aceitar, é descobrir qual o padrão de herança aqui é dominante ou recessivo. Para matar essa charada, vamos usar um checklist com 3 perguntas-chave. Primeira, essa característica aparece em todas as gerações? Segunda, homens e mulheres são afetados? E a terceira, a mais importante, toda pessoa afetada tem pelo menos um pai ou uma mãe também afetado? Vamos aplicar as perguntas ao nosso mapa. Pergunta 1. Olha lá, tem gente pintada na geração I, na I e na 3. Então, sim, a característica não pulou nenhuma geração. Pergunta 2. Temos quadrados e círculos pintados? Sim, então afeta homens e mulheres. E a pergunta final. Pode seguir as linhas de qualquer pessoa pintada, ela sempre vai estar ligada a um pai ou mãe também pintado na geração de cima. Confere. Se a gente respondeu sim para essas 3 perguntas, não tem erro, pessoal. A conclusão é clara como água. O padrão que a gente está vendo aqui é de herança autossômica dominante. Mistério resolvido. Isso tudo nos leva a uma reflexão, né? Quando a gente entende essas regras e aprende a usar uma ferramenta como o heredograma, a gente não está só estudando ciência. A gente está ganhando a chave para ler a nossa própria história, a história biológica que está escrita em cada um de nós. E aí fica a pergunta: que segredos e histórias incríveis um mapa da sua família poderia contar?